Salve, salve, ouvintes, internautas e telespectadores aqui da BCC Television. Tá começando mais um Radar Paulista na TV. Sempre às segundas-feiras aqui trazendo a discussão de um tema, de um assunto aí que você possa também abordar junto com seus familiares, amigos, vizinhos, junto à sua comunidade. E nesta segunda-feira nós vamos falar um tema muito importante para a saúde das pessoas, que é a prevenção e o tratamento de fraturas em idosos, tá certo? Todos nós, de alguma maneira, temos aí pais, mães, avós, pessoas da nossa família, amigos, que precisam também desses cuidados e também, às vezes, de tratamento. E sobre esse assunto, né, que inclusive nós vamos falar também em razão do aumento considerável da longevidade das pessoas, né? Hoje nós temos um aumento aí da idade por parte da população idosa e com isso o número de quedas e que resultam em fraturas também é ampliado consideravelmente. E sobre esse assunto, como eu disse, nós vamos conversar com o doutor daqui a pouquinho, né? Vamos falar com o doutor Walter Riccioli Júnior, que é ortopedista da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa aqui de São Paulo e também assistente do grupo Quadril, né? Que cuida aí dessa parte do corpo humano, também da Santa Casa de São Paulo, né? Daqui a pouquinho nós vamos bater esse papo aqui, então você que está acompanhando, está começando aqui o Radar Paulista na TV, então fique ligado, fique ligada, né, nessa entrevista que certamente será muito esclarecedora. Lembrando que nós também entramos pela Rádio Trianon AM740 em São Paulo, né, também pela Rádio Universal de Santos em 810 kHz, por aplicativos de rádios, também pelas redes sociais e no site www.radiotrianon.com.br. Tem também o e-mail, você participa radarpaulista@gmail.com, teu twitter.com/renatodar, teu facebook.com/renatodar e também o Instagram. No Instagram é Renato_Albuquerque1 e você então também comenta, deixa a sua sugestão, seu comentário aí, sua indicação muitas vezes de uma pauta, do assunto que nós estamos comentando também nessas redes e também destas maneiras aí que eu passei aqui para vocês, ouvintes, internautas e telespectadores. Lembrando também os nossos patrocinadores, né? O Radar Paulista tem os apoios de Reserva Cultural, melhor programação de cinema de São Paulo. Você confere toda a programação de filmes no site www.reservacultural.com.br, onde tem também lá um complexo gastronômico muito bacana, um café gostoso, livraria, videoteca. Tem também, inclusive, um bistrozinho para você fazer um almoço de negócios, jantar com a família, com o namorado, com a namorada, enfim, se divertir, né? E a programação de filmes, que é muito bacana, você confere no site e também em loco, lá no prédio, inclusive, da Rádio Trianon, fica na Avenida Paulista 900, no térreo. No mesmo prédio da TV Gazeta, da Rádio Trianon, ali uma série de rádios que ficam naquela região. Tem também o Mais Espaço Lazer, o sucesso do seu evento Cora Verde de amplas instalações. Você agenda aquela festa maravilhosa no Mais Espaço Lazer. Você obtém mais informações no Facebook, facebook.com/Mais Espaço Lazer, tudo junto. Tem ainda o Ateliê Comunicação, sua melhor comunicação com o mundo. Mais informações no facebook.com/Ateliê Comunicação SP, também tudo junto, onde você faz lá desenvolve, né, seu projeto de comunicação, nas mais variadas plataformas, e também a nossa BCC Television, né? Aqui é a nossa BCC, onde você produz, divulga seu negócio, sua empresa, seu serviço, faz sua reportagem, seu vídeo institucional. Só conversar aqui com a equipe super profissional da BCC, a Luciana, o Verão, a Betânia, o Bernardo, o pessoal aí apostos para lhe atender. Vem com a gente aqui também na BCC, tem o telefone 3641-9876. Você participa aqui também conosco na BCC Television. Tá certo? Bom, dados os recados, vamos então conversar com o nosso entrevistado aqui nesta segunda-feira, o ortopedista da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, doutor Walter Riccioli Júnior. Vamos falar sobre prevenção e tratamento de fraturas em idosos. Muito boa tarde e também muito boa noite, porque o programa também entra à noite pela Rádio Trianon. Dr. Walter, uma grande honra tê-lo conosco aqui no Radar Paulista na TV. Eu que agradeço. Boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes. É um prazer poder esclarecer alguns assuntos que vamos conversar aqui. Sem dúvida.
Dr. Walter, eu vou começar aqui essa nossa conversa, né? Justamente pessoas que têm familiares idosos e acabam, como eu inclusive comentei aqui no início do programa, acabam sofrendo com as fraturas também. Hoje as pessoas idosas vivem mais, né? Têm uma longevidade maior e, infelizmente, tem esses problemas de fraturas. Aí a minha pergunta para o senhor, para a gente iniciar esse bate-papo: quais são as principais causas de fraturas que acontecem com a população idosa? Bom, a gente tem duas principais causas. No primeiro aspecto, o idoso ele tem menos massa muscular, ele tem um osso um pouco mais fragilizado, e do outro aspecto, ele tem uma tendência maior para quedas. Por que ele tem uma tendência maior para quedas? Porque o equilíbrio, as nossas células internas do ouvido interno que dão o nosso equilíbrio, com o passar dos anos elas vão ficando mais lentificadas, vão ficando mais devagar. Então, com isso, o indivíduo idoso ele tem um equilíbrio um pouco menor. Isso facilita a queda. E aí, associado à falta de força muscular, à falta de proteção até da parte óssea, acaba numa simples queda tendo algum tipo de fratura. Uhum. Eu vi aqui, eu até também anunciei aqui no início, que o senhor é assistente do grupo quadril, né? E normalmente quando a gente fala na população idosa, inclusive com relação à fratura, essa é uma das partes do corpo, né, mais afetadas. Então, gostaria que o senhor comentasse se realmente as fraturas no quadril e no fêmur são as mais frequentes na população da terceira idade. Eu não diria as mais frequentes, mas elas são as mais comuns, né? E elas acarretam sempre num tratamento que invariavelmente acaba sendo cirúrgico. Então, o cuidado é maior, né? As mais frequentes seriam fratura do rádio distal, que é a fratura do punho, e fratura do húmero proximal, porque o indivíduo acaba conseguindo se apoiar, tentando evitar um impacto no solo, né? Uhum. Mas, uma vez que ele tem afetado a área do quadril, a gente fica um pouco mais preocupado. Por quê? Porque quando nós vamos avaliar a qualidade desse osso, tem um exame chamado densitometria óssea, ele geralmente pega os locais onde a gente tem maior carga no corpo, que é na coluna lombar e na região do quadril. Então, se você tem nessa região em que sofre a maior parte de carga do corpo um osso muito fraco, então a gente pode pressupor que o resto também seja muito fraco, né? Uhum. O problema de ter uma fratura na região do fêmur proximal, pode ser uma região troncotérica, uma região do colo, ou até mesmo da região da bacia, é que isso é muito limitante. Então, você ter uma fratura do punho, você pode até acabar imobilizando e o indivíduo consegue ir levando a vida. O problema é quando ele fratura essa região proximal, que ele fica imobilizado, ele não tem o que fazer. E muitas vezes a gente só consegue dar este movimento, dar continuidade ao dia a dia dele, fazendo uma cirurgia, né? Uhum. Agora, doutor Walter, o senhor falou, né? Muitas vezes o idoso, naquele ímpeto do descontrole ali, está em pé e de repente vai cair, ele se segura e ele se segura no primeiro objeto ali que tem à frente dele para evitar essa queda. E, como você disse, às vezes afeta o pulso, afeta o braço, afeta o ombro. Como as famílias, como as pessoas, ou como os próprios idosos, né, idosos que têm aí a sua vida normal, que levam, né, uma vida cotidiana, praticando inclusive seus esportes, fazendo aí suas atividades físicas, suas atividades normais, como é que ele evita esse tipo de acidente que pode resultar numa fratura? É uma boa pergunta. Para os indivíduos, por exemplo, no seu ambiente de casa, né, o que seria interessante? Seria interessante a gente retirar do caminho do indivíduo qualquer coisa que possa atrapalhar na locomoção dele. Então, às vezes um banquinho, às vezes um tapete, às vezes um vaso, às vezes alguns objetos que estão... Então ele precisa se deslocar entre esses objetos. Isso facilita muito, aumenta a chance dele acabar colidindo ou tropeçando e cair e fazer a fratura, né? Uhum. Outro detalhe que é importante é o tipo de calçado. Então, evitar esses chinelos ou algum calçado que ele possa deslizar. Então,
De preferência tem que ser um calçado que fique bem aderido ao pé, né? Um calçado de vestir mesmo, e que ele tenha uma sola antiderrapante. Isso é muito importante, porque às vezes ele acaba escorregando devido ao calçado, ao próprio calçado. Outros cuidados que ele deve ter é para indivíduos não tão ativos, mas o indivíduo mais vozinha, vozinha que já tem dificuldade para se movimentar. Então, em casa, ele tem que ter alguns acessórios que possam facilitar. Por exemplo, na escada sempre tem um corrimão. Então, não dá para ele tentar subir uma escada sem um corrimão, porque isso facilita muito. Se ele tropeçar, ele tem onde apoiar, né? Sim. No banheiro, às vezes tem barras laterais, tanto para levantar do vaso quanto durante o chuveiro. Às vezes ele pode escorregar, ele tem uma barra ali para apoiar, para se segurar, né? E aí a gente tem até outras dicas fáceis, né? Por exemplo, ele levantar à noite para ir até a cozinha beber água, então já deixar um copo ali do lado, né? Perto do criado mudo. Sempre que o indivíduo idoso ele acaba indo mais vezes ao banheiro, então tomar cuidado, então sempre manter uma luz acesa do corredor ou do banheiro, porque às vezes ele levanta, então já levanta assim um pouco de sono, já não tem o equilíbrio bom, tá tudo escuro e aí facilita bastante uma queda, né? Sem dúvida. Então esses cuidados são cuidados pequenos, mas que ajudam bastante, né? E na rua, né? Na rua é um problema, nossas calçadas são muito complicadas e a acessibilidade às vezes nem sempre é fácil. Para o indivíduo que tem mais dificuldade, aquela senhorinha, aquele senhor que tem mais dificuldade de locomoção, às vezes usar um apoio, uma bengala, sabe? É muito interessante porque isso facilita ele a distribuir um pouco o peso, facilita ele a ter um apoio na hora para evitar uma queda. Sei. Essas são as formas que o senhor acredita que sejam as mais isso ajuda apropriadas aí para evitar esse tipo de acidente. Isso ajuda bastante, né? Agora, o Dr. Walter, a questão do cálcio, né, que seria também fundamental, agora já estamos dizendo uma etapa anterior, vamos dizer, à fase idosa da vida, né? A ingestão de cálcio ao longo da vida realmente fortalece a massa, chamada massa óssea do corpo e dá maior segurança, maior mobilidade às pessoas que chegam a essa fase da idade? Na verdade, a gente tem duas fases boas de prevenção, né? Nós estamos falando na infância e adolescência, então aí sim a ingesta de cálcio tem que ser generosa, né? Porque é a fase do desenvolvimento ósseo, então ela é fundamental. E aí, quando o indivíduo já está um pouco mais idoso, ele tem que pelo menos manter um nível de cálcio adequado. O que acontece com o indivíduo idoso, às vezes, não só o cálcio, mas diversos outros nutrientes, eles estão um pouco deficitários. Deficitário porque o indivíduo idoso come menos, às vezes não tem muito apetite e às vezes a dieta não é adequada. Então não é que ele precisa de uma ingesta maior de cálcio, ele precisa de uma ingesta adequada, que às vezes ele não tem, né? Aquela fase de suplementação, de ter uma quantidade generosa, é principalmente na infância e adolescência. É ali que a gente vai acabar formando a nossa massa óssea, né? Tá, mas supondo que as pessoas, vamos supor, a partir dos 30 anos, eu não tive essa ingestão alimentar, que é baseada no leite, né? O cálcio, eu gostaria que o senhor também comentasse isso. Se o leite é o principal alimento. E a partir dessa fase, é possível recuperar pelo menos uma parte do que não foi reposto na infância em termos desse tipo de vitamina? Realmente o leite é o maior reservatório de cálcio que a gente tem, né? Os derivados de leite, então queijo, iogurtes, é muito importante, mas também tem em carne, tem algumas verduras, né? Algumas leguminosas. Então, eu acho que uma dieta equilibrada é fundamental. A partir da infância e adolescência, se você não teve uma ingesta adequada, não vai ser depois que você vai conseguir. Então, você precisa só manter o nível adequado de ingesta. Não precisa suplementar, né? O excesso de cálcio ele acaba sendo eliminado pela urina, né? Nós temos um controle, o organismo, a natureza é muito sábia, né? Ela dá um controle adequado. Então, tudo que é excessivo acaba fazendo mal, né? O que a gente precisa é ter um nível adequado e muitos idosos não têm. Essa é a questão. Muitos idosos não têm um nível de cálcio adequado, né? Não tem um nível de nutriente adequado. Então, você precisa manter o nível adequado, não exagerar, né? O exagero nunca é bom, né? Então, se tiver um nível adequado desse nutriente,
a célula vai acabar, o organismo vai acabar levando isso para a conformação óssea, né? A partir de uma certa idade, às vezes o excesso ele já não ajuda. Então a gente precisa de alguns medicamentos, né? Esses medicamentos são específicos para tratamento. Aí sim ele vai pegar aquele cálcio que está sobrando ali e jogar dentro do osso. Porque a partir de uma certa idade já não consegue jogar aquilo para lá, né? Entendi. Então, para aquele que tem uma deficiência, não adianta dar só o cálcio. A gente precisa ter algum tipo de medicamento que ajude a colocar esse cálcio dentro do osso. Agora, e a osteoporose? Que é um termo também bastante utilizado quando nós falamos de terceira idade, pessoas que sofrem de osteoporose. Gostaria que o senhor comentasse e também desse aí algum tipo de direcionamento, vamos dizer assim, no que diz respeito à prevenção e ao tratamento. Bom, a osteoporose ela é uma patologia que tende a aumentar, né? Aumentar por quê? Porque a população está envelhecendo. Ainda bem, né? Significa que nós estamos tendo mais saúde e vivendo mais. Sim. Mas a gente precisa estar preparado para viver mais, né? E o que acontece é o seguinte, a partir de uma certa idade, a gente já começa a ter uma diminuição, uma fragilidade desse osso. Então, existe uma margem de segurança até esse osso se tornar muito frágil. Então, nós temos uma fase que é chamada de osteopenia. O que é isso? A densidade óssea está diminuída. Não há uma grande fragilidade, mas ela já está diminuída em relação ao que seria o ideal. A partir de que idade isso? Nas mulheres, principalmente no período pós-menopausa, né? Então, quando a mulher ela entra na menopausa, há uma alteração hormonal, então isso é natural, então essa alteração hormonal leva a uma diminuição da densidade óssea, né? Mas isso não é um problema, isso vai acontecer com todos nós vamos envelhecer, né? O cabelo fica branco, a gente tem ruga, as articulações gastam um pouco, os ossos também vão enfraquecer. Mas quando ela atinge um limite perigoso, que aí sim é o grau de osteoporose, isso é um valor determinado em um exame, aí aumenta muito a chance de ter uma fratura, né? Que é o osso mais fraco. Que é o osso bem fraco, né? Então a nossa ideia é identificar os pacientes que tenham essa osteopenia, osteoporose e começar a tratar. E aí a gente vai ver a melhor forma de tratamento. Então a gente tem algumas etapas de tratamento, né? Mas evidentemente uma delas é tentar melhorar essa qualidade óssea, né? Começa a ver se é uma deficiência da nutrição e a gente acaba acrescentando. E nos casos em que isso não é possível, a gente acaba entrando com medicação. Mas existem algumas fases, né? Eu acho que a primeira fase é necessário atividade física. Então o osso ele responde bem ao peso, à atividade física. Mesmo estando fraco já, ele responde bem? Mesmo estando fraco, ele responde bem. Então a gente entra aí com uma dieta, com uma nutrição adequada, né, um suporte de cálcio adequado e vamos estimular essa atividade física para quê? Para estimular o osso a ele tender a aumentar essa força dele, né? Vamos dizer assim, que ele tenha mais resistência. Sim. Obviamente tem alguns limites. Então quando aquele limite, o paciente tem um osso muito, muito fraco, a gente acaba entrando com medicação, mas a atividade física ela é fundamental, né? Entendi. O senhor comentou das mulheres, mas e o dos homens? A partir de que idade os homens passam a ter problemas com osteoporose? Os homens também eles têm problema com osteoporose, é uma idade um pouco mais à frente, né? A mulher ela é marcada naquele ciclo, né? Então, quando ela entra no período pós-menopausa, há uma alteração hormonal muito grande, muito marcada, né? O homem ele vai perdendo aos poucos ao longo do tempo, né? Então, ele vai perdendo um hormônio masculino e isso vai levando, então é um pouco mais para frente, né? Mas em geral, se nós pegarmos pacientes de ambos os sexos ali a partir dos 70, 80 anos, os dois já têm um risco bastante elevado, né? E as fraturas da osteoporose, elas são equivalentes às demais fraturas ou elas têm algum tipo de especificidade? Na verdade, elas não têm, elas são bem... caracteristicamente elas são bastante semelhantes às outras. O único problema, e aí sim a gente tem que levar em consideração, é a qualidade desse osso. Então, por exemplo, eu tenho uma fratura do húmero proximal
Então, num rapaz de 18 anos, um tipo de fratura, ele é muito semelhante ao do senhor de 80 anos. Ah, é a mesma coisa? A diferença é que a qualidade desse osso de 80 anos é muito ruim. Então, às vezes, para uma cirurgia é bem complicado, porque a gente precisa fixar esse osso e o osso é muito, muito fraco. Então, os dispositivos que a gente tem, eles às vezes não conseguem manter aquele osso na posição, né? E tanto é que para idosos existem alguns dispositivos específicos, né? Se eu for falar mais especificamente da minha área, por exemplo, uma fratura no colo do fêmur, no indivíduo idoso, em relação a custo-benefício, por exemplo, um indivíduo com 80 anos, que tem um osso muito fraco e a região ali da cabeça do fêmur tem uma vascularização ruim, então se eu for tentar fixar, eu corro dois tipos de problema. O osso ele é tão fraco que não vai ficar firme na posição e não vai grudar. Ou dois, essa região sofre com uma vascularização um pouco deficitária. E aí nós podemos ter uma alteração da qualidade do osso secundária à fratura. Então, em indivíduos idosos, às vezes vale a pena a gente fazer uma substituição dessa articulação por uma prótese. Então, em caso de indivíduos mais idosos, mais fragilizados, a gente faz uma artroplastia. Por que isso? Porque com a artroplastia eu consigo dar mobilidade quase que imediata. O que é uma artroplastia? A artroplastia é uma prótese, né? Você substitui a articulação do quadril por uma articulação sintética, né? E aí ele vai conseguir caminhar, andar e fazer todas as suas atividades sem dor e sem nenhum tipo de problema. Tá certo. Dr. Walter hoje comentando conosco aqui, estamos tirando uma série de dúvidas, né? Estamos apenas encerrando aqui o primeiro bloco do programa e temos várias outras perguntas, vários outros questionamentos que certamente vão ajudar também os nossos telespectadores, ouvintes e internautas a entender melhor, a se proteger melhor e também fazer o tratamento adequado. Já já a gente volta aqui com o Radar Paulista na TV. Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o Início do Fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o Início do Fim e invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso.
Olá! Hoje eu quero falar com você sobre saúde. Vamos emagrecer? Quer melhorar a sua disposição, o seu humor? Fazer uma limpeza no seu organismo? Eu tenho uma dica pra você. Berin Life. Berin Life diminui a gordura do fígado e o colesterol. Berin Life é feito de berinjela, é natural, é pura saúde. Berin Life já vem pronto para o uso e não tem contraindicações. Berin Life é qualidade de vida pra você e toda a sua família. Berin Life, o suco da vida. Estamos de volta aqui com o Radar Paulista na TV, hoje falando sobre prevenção e tratamento de fraturas em idosos. Está aqui conosco o Dr. Walter, né, como eu já havia anunciado aqui no primeiro bloco, ortopedista da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, também faz parte do grupo Quadril da Santa Casa de São Paulo, que justamente cuida dessas questões relacionadas a fraturas em idosos. E aí, Dr. Walter, nós conversávamos aqui, né, a respeito das sequelas. Acho que também isso é importante para os nossos ouvintes, internautas, telespectadores que estão nos acompanhando, as sequelas que surgem após cirurgias, após a colocação de uma placa aí, de uma prótese, né? Eu gostaria que o senhor falasse a esse respeito. Bom, em relação às sequelas, muitas vezes nós temos que levar em consideração o biotipo do paciente. Então, paciente já muito idoso, muito fraco, uma fratura, por exemplo, do húmero proximal, que tem baixa demanda, às vezes nós deixamos consolidar normalmente, mesmo que fique com alguma limitação posterior para levantar o braço ou até alguma limitação de força. Porque às vezes a cirurgia é uma cirurgia grande demais para eles poder suportar, né? Sim. E ele vai viver bem. O problema é quando nós temos fraturas complicadas e desviadas, como a gente já havia comentado, na região do quadril, né? Porque aí ele não vai conseguir nem se locomover. E o indivíduo muito idoso, o imobilismo para ele é fatal, né? Ele acaba fazendo lesões de pele, infecções do trato respiratório, até mesmo infecções do trato urinário. Então, e infecções no indivíduo idoso acaba evoluindo para um comprometimento sistêmico e é muito ruim, né? E hoje é provado que para fraturas desviadas do colo do fêmur, o tratamento conservador é péssimo. Já há muitos anos sabemos disso. Quando o senhor fala tratamento conservador, só quer dizer não operar, só deixar a própria natureza consolidar. Mas para isso ele teria que ficar acamado. Imagine acamado por 3 meses. É muito complicado, né? E o tratamento e a colocação de uma prótese? O ideal, nós estamos falando especificamente, lógico, nos casos de pacientes que precisam de prótese. Por exemplo, pacientes jovens que têm uma fratura da região do colo do fêmur ou transtrocanteriana, e aí envolve, o jovem também fratura nessa região, sim, mas aí é um trauma de alta energia, principalmente com motocicleta, quedas de altura, acidentes de automóvel. A gente tenta sempre fixar essas fraturas, sempre reconstruir. Por quê? Porque a gente tem um osso mais resistente, então nós conseguimos mais ou menos pegar os fragmentos, uni-los e mantê-los unidos. Isso já é mais difícil no idoso. Então, como custo-benefício, é melhor nós realizarmos uma substituição dessa articulação, nós confeccionamos uma prótese, encaixamos a prótese ali e ele pode sair andando já no dia seguinte sem dor. Olha só. Isso é comprovado já na literatura médica que isso é muito importante. Por exemplo, um paciente que teve uma fratura da região do fêmur proximal, que ele opere o mais rápido possível. Os melhores resultados são entre 24 e 48 horas. A partir desse momento, já começa a ter resultados clínicos e funcionais não tão bons, né? Então tem que ser rápido. Tem que ser rápido. O indivíduo fraturou, quanto mais rápido nós fizermos a cirurgia, melhor vai ser para ele e para a qualidade de vida dele. Se ele ficar esperando muito para operar, é muito ruim para ele. Como nós conversamos, o que acontece? Ele fica imobilizado, então aumenta muito o risco de infecção pulmonar, um risco de aspiração, um risco de infecção do trato urinário, lesões de pele, trombose, né? Isso é muito ruim para o idoso. Então, quanto mais rápido, melhor. Não há fisioterapia que resolva isso? Em que sentido? No sentido de haver ali um deslocamento no osso, alguma coisa nesse sentido, para fortalecer o músculo, algo
né? Para se evitar a fratura, existem exercícios muito bons para os idosos, né? Eu acho que exercício é fundamental. Eu acho que isso tem que ficar claro para todo mundo. A atividade física ela é fundamental em todas as idades. Se nós começarmos com atividade física adequada para as crianças e adolescentes, eles se tornam idosos mais saudáveis. E se eles mantiverem isso para toda a vida, eles vão conseguir manter a massa óssea, a musculatura por um bom tempo. Então, a atividade física, se a gente quiser evitar, o ideal é a atividade física. Porque, primeiro, aumenta a massa muscular, né? Melhora, se ele cair, ele vai ter uma proteção maior. Segundo, ele vai aumentar a massa óssea, então esse osso ele é mais resistente à queda. E terceiro, ele melhora o equilíbrio. Então, a atividade física ajuda a melhorar o equilíbrio e a diminuir a chance de cair. Isso é muito interessante, né? A atividade física ajuda nesse aspecto. A sua experiência é também a mesa de cirurgia, vamos dizer assim. O senhor faz a cirurgia ali. Sim. O senhor é um dos responsáveis pela cirurgia. Sim. Entre os casos que o senhor já pegou e que o senhor realizou esse tipo de procedimento, houve algum caso que o senhor pensou, olha, isso aqui não vai dar jeito, e de repente houve ali na cirurgia uma mudança e houve uma melhora significativa, vamos dizer assim, do paciente? Olha, eu acho que nunca aconteceu isso, né? Porque o ruim é não operar. Na minha área, se tiver uma fratura com imobilidade, se deixar de operar, aí é muito ruim. O importante é operar. Né? Porque tratar, mesmo que o paciente tenha uma fratura com pouco movimento, que ele fique ali sentado, isso é muito ruim. Então, para o paciente já é comprovado até que uma fratura nessa região que não é tratada cirurgicamente, ela é fatal. O tratamento mesmo é a cirurgia, nesse caso, e o mais rápido possível, para que ele possa voltar às atividades dele mais rápido possível. O senhor está dizendo claramente que as cirurgias, vamos dizer, ortopédicas e todas aí envolvendo ossos são fundamentais. Para essa são área, recomendáveis. Nos casos de fratura do fêmur proximal, sim. E, por exemplo, vamos dizer, não sei se é a sua área, mas ombro, pulso, enfim, também a mesma coisa? Não, aí a gente já tem... Já é uma outra... Aí a gente já tem que pesar vantagens e desvantagens, né? Ah, tá. Porque isso não gera um imobilismo grande. O indivíduo consegue... Você acaba imobilizando o braço, ele sai andando, fazendo as atividades. O problema é que quando na região da bacia e da pelve, ele fica paralisado, né? Tá. Com muita dor. Então aí você pode optar por tratar. É sempre melhor a gente devolver a anatomia do osso, né? Para não ficar nenhum desvio, nenhuma limitação. Mas tudo depende também de quão forte o organismo do indivíduo é, né? Se ele vai aguentar uma cirurgia ou não. Nós falamos de idade, né? Quando nós nos referimos aqui a homens ou mulheres, o senhor disse que, inclusive nas mulheres, vamos dizer assim, enfraquecimento ósseo acontece mais cedo. Agora, quem perde mais massa óssea, homens ou mulheres, mesmo quando eles são acometidos já numa fase mais posterior à das mulheres? Os homens também entram nesse rol que seriam os que mais perdem, ou as mulheres que perdem mais massa? O que o senhor pode falar? Quem mais perde é a mulher. É a mulher mesmo. É a mulher, porque ela começa a perder essa massa óssea muito antes, né? Período pós-menopausa. Se a gente pegar dois indivíduos bem idosos mesmo, provavelmente eles vão ter uma perda similar, mas as mulheres tendem a perder um pouquinho mais porque elas já começam antes, né? Esse processo. No caso do pré e do pós-operatório, como é que é feito, haja vista, como o senhor disse? A primeira coisa é, vamos dizer, pegando na parte do fêmur, do quadril, então é imediato. Como é que é feito esse pré-operatório? Ele já chega, passa pelo médico, automaticamente já vai fazer cirurgia? Existe algum tipo de tratamento? E o pós-operatório, como é que funciona? Bom, para fraturas do fêmur proximal, né, o indivíduo ele acaba indo para o hospital, porque ele não consegue se mexer, né? Então ele vai, às vezes, de ambulância, os familiares levam com extremo cuidado. Identificada a fratura, uma fratura desviada, é uma fratura de tratamento cirúrgico. Imediatamente ela tem que ter uma avaliação clínica, obviamente, né? Para tentar equilibrar esse organismo para ele poder passar pela cirurgia. Sim. E eu volto a afirmar, quanto mais rápido
isso for feito, melhor para o indivíduo. O resultado funcional e a longo prazo é muito melhor, né? E isso é importante até porque nós estamos, eu acho que logo nós vamos ver uma epidemia de fraturas, né? Porque vai aumentar muito o número de idosos. Eu acho que a prevenção é fundamental. Então, se a gente puder evitar as fraturas, melhor, né? Mas uma vez que o indivíduo acaba tendo essa fratura do fêmur proximal, o ideal é operar o mais rápido possível para que ele recupere mais rapidamente sua vida, né? E o pós-cirúrgico? Ele tem que ficar de cama, quanto tempo? Tem que tomar medicamento? Aí depende do tipo de fratura, né? Fraturas que nós fixamos, por exemplo, fraturas da região trocantérica, que pega um pouquinho abaixo ali do colo do fêmur. Essas fraturas a gente acaba fixando a fratura. Então a gente sempre fixa. Ali é uma região que não tem prótese, a gente acaba fixando. Em geral, como eu falei, a gente tem que pensar em dispositivos implantes para idosos, né? Em geral, dá para já no dia seguinte sentar o indivíduo e, se ele puder, já ficar em pé e começar a andar, né? É óbvio que a gente pode liberar um peso total ou um peso parcial, né? Ele anda com andador, então ele joga pouco peso, mas o ideal é que ele já comece a andar no dia seguinte. A recuperação tem que ser imediata, fisioterapia imediata, já movimentando o quadril, movimentando os membros inferiores, já ficando em pé. Não tem negócio de ficar em cama, não. O negócio é já botar o nego para andar já. Basicamente é isso, é operar e botar para andar. Tá certo. Agora, a gente não falou quase dessa parte do corpo, que eu acho que é muito importante, acho que muita gente também deve ter esse problema, e aí eu vou trazer esse assunto, eu sei que talvez não seja a sua especialidade, mas eu gostaria de um comentário seu com relação à coluna, né? A coluna vertebral, que é também aí uma parte que tem também, acredito que um grande número de pessoas que sofram desse tipo de mal, são dores e às vezes até em situações de cirurgia. O que o senhor pode dizer com relação à coluna, que tenho certeza que tem muita gente aqui que também está nos acompanhando e gostaria de saber um pouquinho mais a respeito. Nós não falamos sobre a coluna, mas a coluna também é um grande alvo, né, de acometimento. O que acontece é que o próprio peso, a coluna, o osso, ele vai ficando tão fragilizado que o próprio peso das vértebras superiores vão apertando a vértebra de baixo. Então ela vai acunhando. O que é isso? Ela vai sendo comprimida pelo próprio peso, sem fratura, por assim dizer. Então, aquela atitude que a gente vê muitas vezes dos velhinhos, quando a gente fala, parece que está diminuindo de altura, né? Que está ficando mais encurvadinha, é por causa disso. Às vezes você não precisa ter uma queda para ter uma dor, ele está sentindo a dor, então ele vai se ajustando a dor. Não, na verdade a vértebra ela vai mesmo chegando nessa posição, envergando. Agora, óbvio, se ele tiver alguma queda, também pode fraturar a coluna, e aí é um pouquinho mais complicado também. Muitas dessas fraturas, quando as fraturas são estáveis, quer dizer, e aí vai ficar um pouquinho mais complicado, precisa de uma avaliação do especialista, fraturas estáveis, esse indivíduo ele vai ter que usar alguma cinta, alguma coisa para manter a posição, né? Para essa vértebra não piorar. Sim. E obviamente sempre deixa algum grau de sequela, né? Um pouco de dor residual, um pouco de desvio, né? O indivíduo fica um pouco mais encurvado, né? Com mais sofrimento. Agora, aquelas fraturas muito complexas, ele caiu, tem um achatamento completo da vértebra, e essa é de tratamento cirúrgico. Então você precisa estabilizar aquela região, né? Porque senão ele vai conviver com dores muito fortes. E a cirurgia ajuda bastante, né, nesse aspecto. Agora, é uma cirurgia, né? Então ela também não é isenta de complicações. Mas não é tão, vamos dizer, imediata quanto não é tão imediata. É uma região muito sensível a coluna, né? Mas demanda cuidados, mas também, volto a falar, em alguns casos, se deixar de operar, pode ser fatal. Então é melhor operar, ele vai se recuperar bem, mas vai ser um pouquinho mais lento, mas vai se recuperar bem. O senhor deu algumas dicas aqui, né, para que as pessoas tenham cuidado dentro das suas casas, inclusive na rua e tal. E é um momento, às vezes, difícil de um relacionamento, porque muitas vezes os idosos estão numa fase com algum tipo de demência e que são autoritários e tal. O que o senhor recomenda para as famílias, para as pessoas que lidam com com idosos que estão já com essa característica que eu falei e que acabam resultando em acidentes e, consequentemente, fraturas? Bom, eu acho que aqui nós vamos ter dois tipos de idosos, né?
os idosos que são ativos, mas já têm alguma dificuldade de locomoção, querem fazer tudo por si só, né? Esse é um tipo, mas que ainda estão entendendo, estão interagindo com o ambiente. E tem um idoso que já está um pouco mais senil, já não consegue discernir muita coisa, já tem às vezes um Parkinson muito avançado, muita limitação, um Alzheimer, né? Para esse segundo grupo, que já tem bastante limitação, aí é fundamental ter um cuidador, ter alguém do lado, a família sempre do lado, porque eles vão precisar de muita ajuda, inclusive para realizar as coisas do dia a dia. Infelizmente, nesse caso... O senhor sugere realmente a contratação de um profissional? Precisa ter, porque a chance de acontecer problemas é muito grande, né? Então, principalmente à noite, então, lembra que nós conversamos, deixar a luz assim. Então, o indivíduo quer ir ao banheiro, mas já tem um Alzheimer, às vezes não consegue localizar o ambiente que está escuro, aumenta muito a chance dele ter um acidente. Então, é sempre bom ter ou um familiar ou alguém contratado do lado para ajudar. Agora, a gente tem o outro lado, os indivíduos que já têm alguma limitação, mas que querem viver independentemente. Às vezes briga com a família, olha, eu vou fazer sozinho. A gente tenta orientar sempre ele, ter algum dispositivo que ele possa se apoiar, né? Então, deixar a casa o mais segura. Eu quero viver sozinho, então tentar deixar a casa o mais segura possível, né? Certo. Como a gente já comentou. Sim. Existe um trabalho da Sociedade Brasileira de Ortopedia, que inclusive chamada a Casa Segura, né? Que é a casa para o idoso. Então, ter o menor nível possível de degraus ou de desníveis, né? Ter passarela, então o indivíduo quando ele vai subir para um nível, tentar ser uma rampa, né? Com apoio para subir, aquilo que nós falamos no banheiro, os cuidados, um chão antiderrapante, o sapato tem que ser adequado, diminuir o número de possibilidades para que ele sofra uma queda. E é difícil às vezes convencer ele a usar alguma órtese, tipo uma bengala de 4 pontos para se apoiar, né? Aquele andador também? Aquele andador é bastante útil, mas às vezes é difícil convencê-lo a usar, né? Mas ele é bastante útil. Para quem tem uma limitação muito grande, ou um desequilíbrio muito grande, quem tem um Parkinson bastante avançado, ou que tem bastante desequilíbrio, muita dificuldade de se locomover, aquele ajuda bastante. É um grande auxílio para ele fazer, para ele sozinho conseguir se locomover e sem grandes riscos. Aquilo é bastante útil. O senhor falou Sociedade Brasileira de? Ortopedia. De Ortopedia. E essa Sociedade Brasileira tem, ela tem um site para as pessoas tirarem dúvida, alguma coisa assim? O site é sbot.org.br, né? Lá tem da Sociedade Brasileira de Ortopedia. SBOT, que é de Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Sim. Então, teve um tempo atrás já uma campanha explicando os cuidados no ambiente doméstico dos idosos para evitar as quedas, né? Eles fazem campanhas, né, contra acidente automobilístico, carnaval seguro, assim por diante. E essa foi uma das campanhas. Então, para quem quiser ter alguma dúvida, acho que consegue achar ali no site, né? Com relação aos esportes que nós falamos aqui, o idoso nessa fase pode praticar qualquer esporte? Acho que isso ficou aí, sei lá, um ponto de interrogação aqui. O que o senhor diz a respeito? O senhor falou de academia, caminhada pode, o que pode e o que não pode, vamos dizer assim? Depende do idoso, né? Basicamente, ele pode tudo. Então, gosta de jogar tênis, pode jogar tênis, para jogar um futebolzinho, ele pode caminhar. Agora, para quem já é muito mais velhinho, que está ali parado, né? Não está fazendo nada, o que ele pode fazer? Eu acho que uma caminhada começa bem. Hidroginástica é bastante útil, né? Muitas vezes o idoso tem muita dor articular, né? Tem bastante artrose, então uma hidroginástica, a água ela tira um pouco do peso do corpo, mas cria uma resistência. Então é um ambiente seguro, ele não vai se machucar fazendo isso. Sim. E eu acho que ele pode frequentar essas academias, né? Não com o intuito, obviamente, de hipertrofia muscular, mas com o intuito de um condicionamento físico, né? Então a repetição, um pouquinho de peso para estimular o músculo, estimular essa massa, ajuda bastante. Pode pegar peso lá? Pode. O peso que ele conseguir levantar, né? Que ele conseguir, lógico, sempre com a supervisão de um profissional, né? Sim. Não vai chegar lá na academia e querer fazer tudo, mas com um profissional orientando o tipo de exercício, ele consegue fazer. Eu acho que é bastante benéfico, isso estimula bastante. E falando na deficiência do quadril, do fêmur,
da parte das pernas e tal, o fato dele fazer caminhada ou uma corridinha lá na esteira também não tem problema. Não tem problema nenhum. É o contrário, fortalece. É muito bom. Tá certo. Dr. Walter, infelizmente nós estamos chegando aqui no final do programa e dentro de tudo que nós conversamos, eu gostaria que o senhor deixasse aqui uma mensagem final para os nossos telespectadores, ouvintes e internautas. Bom, se eu puder dizer alguma coisa que seja importante, eu acho que assim, atividade física ela é fundamental, né? Atividade física na infância e adolescência, preparando a gente para o futuro, né? Para quando nos tornarmos mais velhos, pessoas mais saudáveis. E essa atividade eu acho que ela tem que ser a vida toda, né? Uhum. E se no caso de alguma fratura, sempre procurar um auxílio médico. E falando da minha área, né? Fraturas do fêmur proximal, tem que operar, porque o resultado funcional e a qualidade de vida e a sobrevida é muito boa e é fundamental que seja feito de forma rápida. Tá certo, Dr. Walter, agradeço demais aqui, acredito que todos os nossos ouvintes internautas tenham gostado demais da entrevista também, assim como eu gostei, nos esclareceu aqui diversos pontos, diversas dúvidas, e eu tenho certeza que as pessoas que acompanharam esse programa saíram ou sairão ainda mais bem informadas a respeito desse assunto, tá certo? Agradeço demais aí a audiência de todos, aguardando semana que vem, sempre às segundas-feiras, o Radar Paulista na TV por volta aqui das 2h30 da tarde e também de segunda a sexta na Rádio Trianon das 18 às 19 com notícias do dia, comentários, entrevistas, prestação de serviço, utilidade pública para todos que nos acompanham, tá certo? Uma excelente semana a todos, um grande abraço e até semana que vem com mais um Radar Paulista na TV. Até lá!